chegamos ao último salmo de ascensão, salmo de romagem, salmos dos degraus, salmo de número 134. Finalizamos hoje, portanto, com a graça de Deus, ou finalizaremos com a graça de Deus, a exposição dessa coletânea de salmos. 15 salmos. Iniciamos lá no Salmo 120 e aqui nós chegamos. Eu quero render graças ao meu Deus nessa noite por concluir, ou por desejar concluir a exposição desse salmo. Quando eu comecei, eu pensei assim, eu acho que eu não vou dar conta. Acho que eu não vou dar conta. E Deus, graciosamente, foi descortinando os meus olhos, me dando condição de ser alimentado primeiro e depois chegar aqui e ler com vocês e partilhar com vocês, considerando o contexto no qual o salmo foi escrito, extraindo lições e tentando aplicar à vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Deus, nessa noite, seja servido mais uma vez em nos abençoar. Eu quero render graças a Deus, quero convidar você comigo, a agradecer a Deus para a gente concluir essa jornada de exposição. Bendito Deus, receba no teu trono de glória e graça nossa gratidão. Adorar o Senhor na beleza da tua santidade, comparecer aqui com o teu povo é algo maravilhoso. E nesses domingos, meses, nós experimentamos pelas manhãs, à noite, a tua presença graciosa, nos visitando, nos falando. E certamente, Pai, a noiva do Senhor Jesus foi edificada. Certamente ela cresceu e tem crescido e há de crescer. E eu quero render graças ao Senhor pela assistência do Senhor para comigo durante esse tempo e para com os meus irmãos que compareceram perseverantemente, continuamente aqui no dia do Senhor para ouvir. Aqueles que estão em casa também, Pai, que foram abençoados, enriquecidos. Que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor venha até nós, que o Senhor desça até nós, que o Senhor nos fale mais uma vez, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, e nos dê disposição de ouvidos para que ouçamos ao Senhor nosso Deus atentamente. Ó Espírito da verdade, Espírito da palavra, atue no nosso meio aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 134, eu estou chamando o último tema aqui então deste salmo de a exortação do peregrino. O texto diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Louvado seja Deus. Faz-se necessário rememorar para os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham e aqueles que não puderam ouvir, mas que estão ouvindo hoje, que essa coletânea de salmos, Salmo 120 até o salmo em que nós lemos agora, foram selecionados e eram cantados pelos nossos irmãos que iam a Jerusalém, pelo menos durante 3 vezes no ano, em ocasiões especiais, durante a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos e a festa do Pentecostes. Esses irmãos, eles ficavam aguardando essas ocasiões, porque em Jerusalém estava o tabernáculo, o templo, símbolo da presença de Deus entre o povo, e o povo entendia, portanto, por conta da instrução do Senhor nosso Deus no Pentateuco, de modo abundante, que aquele lugar Deus havia escolhido para a celebração, para a glorificação do seu santo e precioso nome. Então, chegavam esses momentos e estes nossos irmãos rumavam para Jerusalém, levando as suas ofertas, os sacrifícios, para adorar ao Senhor nosso Deus. Era, portanto, um momento
muitíssimo aguardado, meus irmãos, muitíssimo aguardado. E essa coletânea de salmos, se você notar, é interessante, porque essa ideia de ascensão, de subida, né? Se você lê o primeiro salmo, o salmo de número 120, começa falando de sofrimento, de angústia, porque o salmista está vivendo no meio de ímpios, de pessoas hostis, e ele sofre com isso, porque está no meio de pessoas que não amam a Deus, pessoas que odeiam ao Senhor nosso Deus e a palavra do Senhor nosso Deus, e consequentemente essas pessoas odeiam ao povo de Deus. Não é uma questão fácil, não é uma situação fácil. Então isso causava um sofrimento, uma angústia na alma do salmista. E a caminhada, eu imagino então, essa caminhada se dando, acontecendo com essa montoeira de gente, homens, mulheres, crianças, moços e moças, indo para Jerusalém, deixando seus lares e cantando louvores a Deus, expressando a sua angústia, expressando o seu medo, expressando o sofrimento diante de Deus, mas ao mesmo tempo expressando confiança no Senhor, fé no Senhor e cantando louvores ao Senhor nosso Deus, até que o povo então chegasse no lugar de adoração. E havia, portanto, esse ajuntamento solene, onde então as ofertas eram dedicadas, os sacrifícios apresentados ao Senhor nosso Deus. Daí nós chegamos no Salmo 134. Salmo 120, mostrando a angústia por viver no meio de ímpios. E agora o salmista diante de gente que ama a Deus. E podendo encorajar gente que serve a Deus. Exortando aqueles que serviam dia e noite para que eles pudessem bem dizer ao Senhor nosso Deus. E acontecendo, portanto, em reação desta canção que tem esse caráter exortativo, os sacerdotes proferindo, portanto, diante do peregrino, essa invocação. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. O primeiro salmo, portanto, começa mostrando o sofrimento, e os salmistas, então, os peregrinos, então, avançam em direção a Jerusalém, e aqui, então, está como que a coroação de tudo que foi feito, de tudo que foi proferido, de como que se procedeu. Este último salmo, portanto, diríamos que ele termina com uma doxologia. Com uma doxologia. O que é uma doxologia? Eu tentei definir aqui uma doxologia. Doxologia é uma manifestação de louvor e enaltecimento à pessoa de Deus por meio da verbalização. Doxologia é uma exaltação de louvor a Deus também, que além de contemplar a verbalização, o elogiar, o dizer bem de Deus, também acontece por meio de postura física diante de Deus e diante do povo de Deus. Eu quero ler uma citação de um estudioso do Antigo Testamento, uma pessoa que eu pude examinar, ler durante essa jornada com vocês. Abre aspas. Olha o que ele diz. Chegamos ao final da nossa jornada através dos salmos dos degraus. Ao longo do caminho, seguimos os salmistas conforme viajaram das profundezas da dor até as alturas da alegria, das profundezas do desespero até as alturas da exultação, das profundezas da dúvida até as alturas da confiança, das profundezas da culpa até as alturas do perdão, das profundezas do cativeiro até as alturas da libertação. Em todo tempo, uma coisa permaneceu constante. Os salmistas, os peregrinos, nunca desviavam os seus olhares de Deus. Nuvens densas vêm. Tempestades aparecem, sofrimento e tantas coisas que os salmos descrevem e que muitas dessas coisas são conhecidas de todos nós. Qual a motivação? Com base no testemunho dos nossos irmãos, eles não tiraram os olhos do Senhor nosso Deus. Igreja de Deus aqui reunida, nós não podemos tirar os nossos olhos de quem vem o nosso socorro.
Precisamos continuar cumprindo com a nossa jornada, realizando a nossa caminhada agora em direção a Jerusalém celestial. Tantas vezes gememos pelo fato de vivermos entre os ímpios, pessoas que odeiam o Senhor, que são hostis ao Senhor e que são hostis ao povo de Deus. Ainda há pouco, na oração, o nosso irmão Rafael, ele orava aqui conosco, falando da liberdade que temos no Brasil. Claro, nós temos essa liberdade, nós não sofremos perseguições de cunho físico, né? De que nós somos atacados no meio das ruas ou no templo onde nós estamos. Isso já aconteceu no Brasil. Hoje, pelo que me consta, não tem acontecido, louvado seja Deus. As perseguições hoje são mais ideológicas, mas o Rafael orava agradecendo a Deus pela liberdade que nós temos e falando com Deus que há lugares difíceis onde os nossos irmãos não podem se reunir coletivamente no culto público e abrir as escrituras como nós fazemos aqui hoje e cantamos louvores e invocamos o Senhor e convivemos e daqui a pouco nós nos achegaremos à mesa da comunhão. Mas quer experimentemos esse tipo de situação ou não, nossos olhos devem ser mantidos no Senhor, nosso Deus. Vamos ao Salmo, dividindo o Salmo conforme a própria estrutura do Salmo oferece, em duas partes. A primeira eu vou chamar aqui: os peregrinos exortam aqueles que servem no santuário, e depois nós vamos ver a segunda parte, a resposta dos sacerdotes invocando a bênção de Deus sobre o povo. Vamos então ao texto que começa dizendo o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Essa é a primeira parte em que nós estamos dividindo e chamando aqui: os peregrinos exortam aqueles que servem no santuário. O que nós temos aqui é este povo que efetivamente agora estava no templo, nesse espaço, nesse ambiente de culto, depois de percorrer esse caminho, esses dias, e agora podendo então adorar. Mas o que a gente percebe é que eles estão como que preparando para regressar. Cumpriu-se então aquele calendário litúrgico, digamos assim, e agora eles estão se preparando para sair daquele contexto, mas antes de sair daquele contexto, eles têm uma palavra que é endereçada a pessoas de modo bem específico, pessoas que têm um caráter bem singular no serviço que é prestado a Deus no santuário, no templo. Pessoas que viviam para este serviço, que se dedicavam, que tinham sido separadas para este ofício de estar ali prestando culto a Deus e servindo ao povo de Deus. Essa mensagem, portanto, que tem esse caráter de exortação, de admoestação, ao mesmo tempo encorajando, e com essa voz imperativa, bendizei ao Senhor, e isso é repetido duas vezes, versículo 1 e versículo 2, é uma mensagem endereçada aos sacerdotes e aos levitas. Você deve se lembrar que Davi, ele criou turnos para que os descendentes da tribo de Levi pudessem oficializar, pudessem se dedicar diariamente, durante o dia e durante a noite. Durante o dia, a dinâmica do culto, a cerimônia, tinha aquele caráter mais de apresentar os sacrifícios. À noite, não tinha esse caráter de imolar animais. Mas aqueles que estavam ali deveriam cuidar do templo, deveriam manter a lâmpada acesa, deveriam passear pelos espaços, com todo zelo, com todo temor, olhando os detalhes e fazendo aquilo que estava na incumbência deles, nesse caráter mais externo, que tem também o seu caráter cerimonial, mas nesse caráter mais visível, olhando uma coisa, ajustando uma aqui, atentando para a questão, para que no outro dia, logo cedo, chegando os outros obreiros, outros sacerdotes que haveriam de assumir a nova escala, juntamente com os levitas, tudo estivesse preparado, arranjado, ajustado, em cada coisa no seu devido lugar,
E era, portanto, exigia muito desses homens, irmãos. Havia uma dedicação exclusiva, a noite inteira eles deviam proceder assim. E, portanto, aqui eles recebem destes irmãos essa mensagem. O que nós vemos que aqui, nesses versos 1 e 2, o que está sendo pontuado aqui é o que fazer, a quem fazer, quem deve fazer, quando fazer e como fazer essas coisas. Nós encontramos todos esses elementos aqui nos versos 1 e 2. O que fazer? Bem dizer a Deus. A quem fazer? Ao Senhor. Quem deve fazer? Estes homens que foram separados. Quando fazer? Durante a noite. Durante o dia tinha uma turma que realizava esse serviço, durante a noite uma outra turma. E como fazer? Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Os sacerdotes, portanto, os levitas, tinham essas ocupações nesse contexto litúrgico de culto, e essas ocupações estavam voltadas para este caráter externo. Muito importante você entender isso, para a gente aprender com este salmo, com esta mensagem que nós temos aqui. Eu chamei por mais de uma vez que o serviço deles estava ocupado mais para esse caráter externo. Ajusta uma coisa, mantenha a lâmpada acesa, né? Mantenha a coisa em ordem para que no dia seguinte tudo voltasse à sua normalidade de culto, com a apresentação e imolação dos animais, dos sacrifícios. Então, o que acontece aqui, nesse caráter, é que às vezes poderia acontecer de que essas pessoas se ocupassem tanto com essa questão externa, que elas pudessem deixar de evidenciar o culto a Deus que vem do coração, que passa por este âmbito em que o nosso coração profere louvores a Deus. Poderia acontecer durante a noite essa ocupação, e ela era necessária, mas poderia acontecer essa dispersão, essa falta de atenção, de que o envolvimento com o rito, com esse aspecto mais externo, pudesse levar-nos ao acostumar-se com essas questões, e esses irmãos, assim como nós, viesse a deixar de bem dizer a Deus, de algo que contempla o culto que passa pelo coração, pela compreensão de quem é Deus e de como nós devemos nos portar diante de Deus. É importante fazer essas coisas, era importante fazer essas coisas, realizar tudo para o que eles tinham chamado a realizar. Mas agora, com essa voz ecoando a partir dos nossos irmãos que estão se preparando para regressar para os seus lares, eles se dirigem, portanto, aos levitas e aos sacerdotes que estavam iniciando o turno da noite e dizia a eles: bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Irmãos, assim como existia o risco de que os nossos irmãos deixassem de prestar culto a Deus com o coração, com a vida, nós também, igualmente, estamos sujeitos. Às vezes pode acontecer comigo e com você, de que nós estejamos tão preocupados com o externo, com a performance, com o rito, com o andamento da liturgia, com as coisas que os nossos olhos captam e veem, e às vezes nós até proferimos lá no coração algum tipo de censura, falando não devia ser desse jeito, por que essa coisa não está desse jeito, que nós nos esquecemos que dentro do principal dever é o nosso coração se elevar diante de Deus em louvor ao Senhor nosso Deus. De cantar louvores com a nossa alma. Nós precisamos ocupar sim com aquilo que é externo, e nós fazemos com zelo, e nós demonstramos o zelo para com este espaço que nós temos. Assim os nossos irmãos faziam com o santuário, com o templo, mas eles não podiam deixar de expressar, de bendizer, de falar bem de Deus, de declarar louvores a Deus por quem Deus é e pelos seus grandes e poderosos feitos. Preste atenção. Preste atenção, você e eu,
nós somos tendentes a nos acostumarmos tanto com o ambiente de culto, que num determinado momento a gente vem apenas para ver a dinâmica das coisas que nós vemos e ouvimos e não estamos devidamente envolvidos com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo. Corremos o risco de estarmos aqui fisicamente e ao mesmo tempo estarmos lá fora. Cuidado. Cuidado. Os nossos irmãos estão se preparando para voltar, mas antes de voltar, eles têm uma palavra para estas pessoas especiais, para que elas não caíssem na mesmice, no rito seco e vazio, sem que Deus fosse devidamente adorado com o coração daqueles que foram redimidos pela graça de Deus. O Senhor nosso Deus falou certa feita pelo profeta Isaías que o povo honrava a Ele com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor nosso Deus. Havia rito nos dias de Isaías. Você pode ler o capítulo 1 e você vai dar conta, você vai perceber que havia rito. Rigorosamente o rito era cumprido, mas o povo não estava servindo a Deus devidamente como Deus havia requerido. Deus não se impressiona, portanto, com as coisas externas, muito embora elas sejam importantes, sem que o nosso coração, a nossa vida esteja plenamente rendida. Os nossos irmãos, portanto, estavam recebendo essa mensagem dos peregrinos, que disseram e que diziam: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Não deixem de cumprir com as coisas que envolvem as atividades no âmbito externo, mas jamais deixe de cumprir também com esse dever, que é igualmente requerido de Deus, o bem dizer à pessoa do Senhor nosso Deus, o Deus da nossa redenção. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Esses homens tinham uma posição privilegiada. Eles foram separados para isso. Levitas, sacerdotes, todos servos do Senhor, e nós vemos, portanto, volto a dizer, naquelas escalas que foram criadas por Davi, e eles procuravam, a partir disso, cumprir plenamente, do jeito que havia sido estabelecido, e de acordo com o rito e com as instruções da lei. Agora, veja comigo, que no versículo de número 2, ainda com essa ênfase, mas agora, além desse caráter da verbalização, os peregrinos se dirigem a eles falando dessa questão da postura, da estética. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. É com os lábios e também com a postura física, isso deveria acontecer. Agora preste atenção, ele está dizendo, erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Tudo o que acontecia ali, irmãos, durante o dia, os ritos, o derramamento de sangues, os animais que eram levados, que eram imolados, todos aqueles protocolos litúrgicos requeridos e exigidos pelo Senhor nosso Deus, de alguma forma simbolizava, tipificava a obra redentiva de Cristo Jesus, assim como os objetos que ali estavam e faziam referência ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele diante de quem João haveria de proferir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo que tinha ali, os objetos, os ritos, para todo e qualquer canto que se olhava, de alguma forma você via referência ou alusão àquilo que haveria de ter o desfecho em Cristo Jesus. E então aqui eles são admoestados, encorajados: erguei as mãos para o santuário, num lugar mais especial, num lugar mais exclusivo daquele ambiente do templo, os santos dos santos, lá onde ficava a arca com os mandamentos,
lá onde ficava o propiciatório, que era símbolo do tribunal de Deus, onde o homem se encontrava com Deus. Estes homens, portanto, estão sendo instados para erguerem as mãos e bendizer naquela direção exclusiva e específica, onde simbolizava de modo mais particular a presença santa de Deus. A presença santa de Deus. E o erguer de mãos para aquele lugar estava associado à verbalização, portanto, e a esse aspecto estético. Erguei as mãos para o santuário. Algumas passagens nessa direção vale a pena para que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente encontre à luz da Bíblia algumas aplicações. Salmo 28, versículo 1 e 2, faz menção desse erguer as mãos. E esse erguer as mãos, eu já adianto aqui, mas eu quero que você leia, eu quero que você ouça, né? Salmo 28, versículo 1 e 2, que esse erguer as mãos tem a ver com oração. Oração. É um exercício muito especial no ambiente de culto. Por exemplo, a nossa confissão de fé, ela gasta pelo menos 2 ou 3 sessões falando da importância da oração no culto. Claro que aqui nós não estamos advogando, e nem é essa a tônica bíblica, que a oração será respondida ou ouvida porque as mãos foram erguidas. Não está aqui se criando uma lei para que a oração seja respondida e ouvida. A oração é respondida e ouvida, feita em nome do mediador Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender esse espaço, esse ambiente de culto, para a gente perceber as implicações disso enquanto nós oramos. Então veja aí, Salmo 28, versículo 1 e 2. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Preste atenção agora, versículo 2. Ouve, Senhor, as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Note que, além de bendizer, o erguer as mãos para o santuário tinha a ver com essa oração que era feita ao Senhor Deus, ao Deus da aliança, ao Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Ainda, Salmo 141, versículo 1 e 2 também segue nessa mesma linha. Eu quero que você abra a Bíblia e me acompanhe na leitura e veja, marque, grife, para que você, nas suas orações, perceba as implicações disso para a igreja contemporânea. Versículo de número 1, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, dar-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui está associado tanto a oração quanto à oferta que é oferecida a Deus. Agora, irmãos, olha o que o profeta Isaías registra, usando essa expressão, num contexto de calamidade. Um contexto de fome, em que os filhos estavam passando fome. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Veja o registro, o encorajamento de Isaías, ou de Jeremias, para o povo de Deus. Lembre-se, o tempo depois foi destruído, a cidade está arrasada, o povo está experimentando um tempo difícil. E olha a instrução do profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos, preste atenção nisso, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Olha que interessante. E como os nossos irmãos estavam sendo instados, então, pelos peregrinos que estão se aprontando para regressar aos seus lares, e eles recebem, portanto, essas instruções. Não é que eles desconheciam, mas eles estão recebendo encorajamento para proceder assim. E nós, irmãos, conquanto
diferente daquela dispensação, daquele tempo específico, da concentração do culto naquele espaço, naquele lugar, por todos os elementos que já mencionamos aqui hoje e em outras ocasiões, nós precisamos igualmente de sermos encorajados uns pelos outros, a bendizer a Deus, a louvar a Deus, a buscar a Deus em oração. E aqui, algumas lições para a nossa vida, portanto, sobre o erguer as mãos. Primeiro, erguer as mãos sinaliza quem nós somos. Nós somos pequenos diante do Deus a quem nós nos curvamos. Quando eles erguiam as mãos, sinalizava o reconhecimento deles. Quem nós somos pequenos. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, nós somos pecadores. O erguer das mãos sinalizavam isso. E é por isso que eles clamavam: Deus, socorre-nos, ajuda-nos, escute a nossa oração, Senhor. O erguer das mãos sinaliza onde nós estamos. Nós estamos embaixo, Deus está em cima, Deus está no seu trono. Nós estamos aqui confinados numa esfera limitada. Nós precisamos reconhecer nossas limitações. Quando oramos, quando buscamos a Deus, os nossos irmãos entendiam isso. Quando você ora, você está baixando a guarda. Você está dizendo: eu não dou conta. Eu estou aqui embaixo, Senhor. E se o Senhor não agir de cima, eu não tenho como romper. Eu não tenho como fazer. Faz por mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. O erguer das mãos sinaliza quem somos, sinaliza onde nós estamos. Deus está em cima, nós estamos embaixo. O erguer as mãos sinaliza a disposição para adorar, para apresentar nossas ofertas a Deus. Os nossos irmãos procediam assim. O erguer as mãos sinaliza a postura de dependência. Lembra-se do que Jeremias disse? Levantem as mãos a Deus. Peçam pelos filhinhos de vocês que estão passando fome, que estão à mercê da própria sorte. A situação é caótica. Ergam as mãos e digam para Deus: Deus, nós dependemos de Ti. Mande o pão para os nossos filhos. Mande para nós a providência, Senhor. Quando você ora, querido irmão, irmã, você está dizendo: eu dependo de Deus. Eu não posso romper sozinho. Eu não posso ir sozinho. Eu não tenho como seguir o meu caminho sozinho. Eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Quem não ora está mostrando para Deus, de alguma forma, que tem autonomia. E não tem. E não tem. Então os nossos irmãos estavam sendo conduzidos, encorajados a falar bem de Deus, a bendizer ao Senhor nosso Deus, e por meio da oração, dessa postura, revelar essas coisas que são aplicáveis a nós. Essas verdades que eu estou pontuando não são restritas, não ficaram confinadas para aquele ambiente do templo, elas são aplicáveis hoje. Talvez não na questão da postura, da postura física, muito embora às vezes, na minha oração, na minha casa, quando eu fecho a porta do quarto, quando eu estou na minha sala de estudo aqui, às vezes tem dia que eu não tenho palavras para dizer. Eu me ajoelho e ergo as mãos e falo a Deus, como que dizendo: Deus, não tenho nada para dizer. Eu não consigo dizer. Tem dia que eu consigo balbuciar algumas palavras, outros dias não. O que me consola é saber que o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Tem dia que eu falo algumas coisas, tem dia que eu não consigo nem falar nada, e aí, fisicamente, eu levanto as minhas mãos. Curvado, humilhado, suplicando o auxílio daquele que me vê e daquele que pode fazer o que eu não posso fazer. Que maravilha! Esses irmãos recebendo essas instruções e nós aqui hoje, a mensagem chegando à nossa mente, ao nosso coração. Agora, pense comigo aqui. Para bem dizer ao Senhor, para dizer bem de Deus, você há de concordar comigo que é preciso conhecer a Deus. Você não tem como fazer declarações sobre Deus se você não conhece Deus do modo como Deus se revelou. Você não tem como, nas suas orações, fazer declarações sobre o ser de Deus e os seus atributos e os poderosos feitos de Deus, se você não vai ao livro santo onde está escrito
o que Deus falou de si mesmo e o que Deus fez na história. É por isso que, às vezes, nós não temos muita coisa para falar na oração, sabe por quê? Não é só por conta da fraqueza, conforme nós estamos cientes. É porque não somos diligentes em conhecê-lo, nos seus atributos, no seu caráter, nas suas ações na história, do que ele fez pelo seu povo. Quando você lê as Escrituras, então você terá condição, porque agora você conhece a Deus, você terá condição de bendizer ao Senhor nosso Deus. Você terá condição de dizer: Deus, tu és santo. Tu és santíssimo. Deus, tu és fiel. E mesmo quando eu sou infiel, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Deus, tu és cheio de graça. Tu és compassivo. Tu és amoroso. Tu és o rochedo da minha salvação. Tu és a minha esperança. Tu és o meu arrimo. Tu és o meu bem maior. E você começa a orar. E você começa a bendizer a Deus. E você começa a fazer declarações. E o seu coração vai se elevando. E vai se achegando a Deus. E você vai proferindo verdades de quem Deus é, e de repente você começa a dizer: Deus, tu criaste todas as coisas com excelência, com poder, com sabedoria. A criação revela o teu poder, a criação revela a tua sabedoria, a criação revela quem tu és. Meu Deus, eu te adoro, meu Deus, eu não posso sair da tua presença, porque eu não tenho a quem recorrer. Só tu és Deus vivo e verdadeiro. Deus, o Senhor me amou com amor eterno, o Senhor enviou Jesus, e nós começamos a bendizer a Deus, queridos irmãos. Mas para isso é preciso conhecê-lo. É preciso conhecê-lo. E você passa a fazer coro com o salmista: outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu és a minha herança, tu és o meu quinhão. Tu és o meu Deus, e eu sou teu servo. Tu és o meu pastor, e o Senhor cuida de mim. Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho e o teu povo passou. Senhor, o Senhor fez jorrar a água da rocha. Senhor, por 40 anos o Senhor preservou as vestes e as sandálias, não envelheceram. O Senhor introduziu na terra que tu prometeste ao teu povo. Senhor, tu és o meu Deus. É preciso conhecer para bendizer ao Senhor. E aí nós podemos fazê-lo com as nossas canções, com toda alegria, com toda reverência, com todo temor. Nós podemos declarar que esse Deus misterioso, que às vezes as nuvens densas vêm e impedem-nos de ver o que está acontecendo, mas Ele está trabalhando, porque nós sabemos quem Ele é, o que Ele está fazendo, o que Ele fez e o que Ele fará, meus irmãos. Bendizei ao Senhor. Aqueles homens estavam recebendo essa instrução de modo exclusivo, de modo específico. Mas hoje, essas pepitas de ouro, não naquele formato, porque não existe mais templo, nós somos o templo hoje de Deus. Essas verdades, esses princípios nos alcançam e nos estimula. O que é que nós aprendemos então com este salmo? Um alerta sobre o perigo de nos ocuparmos com o que é externo e nos esquecermos deste culto também que passa pelo coração, pela verbalização. Segundo, um encorajamento para que todo cristão adore a Deus. Durante o dia, durante a noite, em qualquer que for o lugar, você deve viver para a glória de Deus, você deve adorar a Deus. Em terceiro lugar, um apontamento para a importância da oração. A importância da oração. Deus quer ser buscado. Deus escuta a oração do seu povo. Com isso, nós damos conta aqui da primeira parte do Salmo e chegamos então à segunda parte. A primeira parte, tentando recapitular, olhando aqui a minha colinha, os peregrinos exortam aqueles que serviam no templo. Exortam aqueles que serviam no templo. Conforme nós vimos aí, os peregrinos exortam aqueles que servem no santuário. E em segundo lugar, nós vamos então para o último versículo, para concluirmos e tecermos algumas aplicações. Os sacerdotes respondem invocando a bênção sobre o povo da aliança. Primeiro,
os peregrinos cantam essas verdades. E os sacerdotes e levitas escutam. Agora, o povo, com a sua bagagem aprontada, se preparando para se dirigirem às suas casas, antes de sair, os sacerdotes, então, proferiam essa verdade. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Essa fala destes homens aqui te lembra alguma passagem da Escritura? Quando eu li, me preparando durante essa semana, eu me lembrei logo da instrução que Deus havia dado a estes homens especiais, no caso, Moisés falando a Arão, lá no livro de Números. Livro de Números. A postura que o sacerdote deveria adotar em relação ao povo da aliança. Capítulo 6, versículo 22 ao 27. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, quando essa verdade vem, que os sacerdotes procedem assim, eles têm em mente o que Deus havia ordenado, o que Deus havia instruído de como eles deveriam proceder em relação ao povo de Deus. Eles estão respondendo a uma canção que fora feita, que fora proferida, que fora cantada, e agora eles respondem nesse caráter do ofício que eles realizam, proferindo: O Senhor te abençoe de Sião, Criador do céu e da terra. O povo havia exortado, o povo havia assumido uma postura de encorajar estes homens que iriam iniciar o turno da noite. Mas em reação àquilo que eles ouviram, eles então assumiram essa postura que era peculiar a eles, que era responsabilidade deles, de abençoar o povo de Deus, que agora, de pedir a bênção de Deus para o povo de Deus, que haveria de regressar para os seus lares. Quem prestava culto agora estava invocando a bênção sobre o povo. Antes o povo havia falado, agora o povo escuta a voz daqueles que serviam no santuário. 3 coisas. O lugar, Sião. Sião é muito importante nesse contexto. Nos Salmos, então, isso o tempo todo é enfatizado. Hoje de manhã, por exemplo, nós lemos um salmo messiânico, o Salmo 2, e lá fala de Sião, da importância do governo em Sião. Ao fazer menção, portanto, de Sião, é para mostrar que o trono de Deus, o governo de Deus, se dava a partir de Sião. Ali estava a morada de Deus, de Sião, da morada de Deus. Que o Senhor te abençoe. Segundo, o Senhor. Essa menção, você nota, portanto, que a menção, o nome do Senhor, o Deus da aliança, é feito aqui, é registrado aqui por mais de 4 vezes, 5 vezes, se a memória não me trai. 5 vezes, é isso mesmo, 5 vezes. Que o Deus da aliança, que o Deus que amou vocês, que o Deus que escolheu vocês a despeito dos deméritos de vocês, dos pecados de vocês, da fraqueza de vocês, vocês não eram melhor do que os outros povos, mas aprove a Deus escolher vocês, que esse Deus abençoe vocês. Que assim como vocês chegaram em Sião para adorar, para cultuar, vocês vieram trazer ofertas ao Senhor nosso Deus, que agora ao regressar, que vocês vão com a bênção de Deus, que o alforje de vocês, que a vida de vocês, que as famílias de vocês levem a bênção do Deus de Israel, do Deus da aliança, do Deus que amou vocês. Sejam abençoados pelo Senhor. Em terceiro,
a prerrogativa para abençoar. Ele é o Criador do céu e da terra. Essa menção não é uma coisa só para dar forma poética, não, irmãos. É para levar a mente do peregrino lá para os primeiros registros do livro santo. É quem criou todas as coisas, em cima e embaixo. É quem governa em cima, governa embaixo. É Ele que pode abençoar vocês. Ele é grandioso. E se Ele diz uma coisa lá em cima, a coisa acontece aqui embaixo. Os efeitos disso são percebidos na vida dos filhos de Deus, daqueles a quem Deus ama. E, portanto, os sacerdotes proferiam essas palavras para aqueles peregrinos que estão regressando para as suas casas. Obviamente que hoje a igreja não precisa mais desses mediadores que eram importantes naquele contexto, porque agora todo crente tem o mais excelente mediador e é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Você não precisa de mediadores, você já tem o mediador, o singular, o exclusivo, aquele por meio de quem Deus te recebe, Deus te ama, Deus te justificou, Deus o adotou nele, ele é o seu mediador. Você pode agora ir direto a Deus, mas naquele contexto era importante o proferir dessas palavras. Vejam o que o apóstolo Pedro diz e o que João diz no último livro da Escritura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Agora não é mais aquele grupo exclusivo de homens que estavam ali no santuário. Todos nós somos. Todos nós podemos nos achegar a Deus pela mediação do Filho de Deus, o eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo. Olha o que João diz no livro do Apocalipse. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E ainda João, em Apocalipse capítulo 5, na doxologia, que está no versículos 9 e 10, diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A igreja, agora, homens, mulheres, crianças e adultos, adolescentes que estão em Cristo Jesus, moços e moças, são sacerdotes. E nós temos o maravilhoso mediador Jesus Cristo, por meio de quem nós podemos orar ao Senhor nosso Deus, para sermos abençoados pelo Senhor nosso Deus. E eu caminho para concluir, destacando 3 coisas. Primeiro, temos agora o sumo sacerdote que penetrou os céus, vive para sempre para abençoar a igreja. Ele orou quando esteve entre os homens, para que Deus guardasse a igreja, para que Deus guardasse você. Ele pediu ao Pai para que você não fosse tirado do mundo. Era necessário permanecermos no mundo, mas ele pediu: guarda-os do mal. Ele orou e ele penetrou os céus, e ele está sentado à direita do Pai, e ele continua orando por você, para que você seja abençoado pelo Pai. Ele intercede por você o tempo todo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, sacerdote por excelência, realiza o seu ministério dia e noite perante o Pai. Ele não oferece mais sacrifícios, porque ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas, mas ele continua intercedendo por você, porque sabe das suas fraquezas, o quão vulnerável você é. Ele é hoje o que João chama do nosso advogado. Dia e noite ele milita por nós.
E por fim, o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, cumpre aquilo que nenhum sacerdote nem levita conseguiu fazer plenamente. Ele cumpre cabalmente. Ele cumpre de uma vez por todas. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Finalizamos a jornada dos salmos de ascensão, de romagem, de degraus. Que você seja estimulado a servir a Deus como os nossos irmãos serviram. Nós com o privilégio de que o Filho de Deus já se encarnou. E, portanto, nós temos a revelação de Deus de modo plena e cabal. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a bendizer a Deus nessa noite com hino. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, eu quero convidar você a ficar em pé, a fazer isso com toda alegria, com todo entusiasmo, a cantar este hino, que é um clássico. E eu já convido o reverendo Rob para que se aproxime, para ele orar também por nós e pelos elementos que nós vamos receber. Aqui, filho.